Então, boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Fernando Aguiar, eu sou do Rio Grande do Sul, sou cria do Senai São Leopoldo, a escola que eu também fui aluno lá nessa escola. Atualmente estou fazendo um doutorado em materiais, sempre fui da área da metal mecânica, assim, bem senaiano mesmo, como se diz. E aí, na reunião com os professores, surgiu essa pergunta aqui, quanto tempo você orienta projetos, eu oriento projetos a partir de um desafio dado pelo atual diretor da escola, que ele queria retomar essa cultura dentro da escola. E foi logo que eu entrei nessa escola, para trabalhar como professor dos cursos técnicos lá. Mas a minha história real com projetos começa em 2007. Avancei aqui. Eu tenho que apontar para cá. Óbvio, né? Já foi. Deixa eu voltar, então. Espera aí. Começa aqui em 2007. Em 2007, eu fui aluno de projetos do Senai de São Leopoldo. E aqui, foi aqui que eu me encontrei com um professor extremamente criativo, assim como muitos de vocês certamente tiveram esse orientador que mexeu com vocês, que trouxe para vocês o olhar da criatividade, do pensar, do instigar, investigar. Encontrei esse cara aqui, e foi aqui aquela pergunta que fazem para a gente, o que tu quer ser quando crescer? Ali eu soube responder, eu quero ser professor. Ali, na hora, eu soube o que eu queria fazer, mas eu queria ser professor do Senai. Era essa a minha resposta. Porque eu queria ensinar uma profissão para alguém. Assim como me ensinaram lá o martelo, a lima, a serra, eu queria ser professor do Senai. Essa era a minha meta. Mas assim, nessa primeira aparição, assim, nós ganhamos esse evento aqui, que era First Robótica, alguém já viu falar, provavelmente. A gente ganhou esse evento aqui em 2007, e a história desse grupo vai mudando, assim, conforme eu for apresentando para vocês, tá? Então, eu entrei para o Senai e eu apresento esse grande cara aqui, que foi uma inspiração a nível de... Ele já trabalhava com projetos mais voltados para o curso da mecânica. E quando eu entrei na escola, trabalhar junto com ele, eu disse, cara, vamos trazer todos os cursos, vamos fazer todos os cursos, fazer projeto também, e começamos a trabalhar fortemente nisso, e criamos, então, nossa primeira amostra de projetos de ensino profissionalizante, a gente nomeou assim. A gente trouxe essa primeira amostra, e nessa primeira amostra teve só 15 projetos, e alguns professores que participam conosco até hoje. E a gente andando na amostra, veio assim, cara, mas tem muito projeto bom, o que a gente vai fazer com essa gurizada, O que a gente vai fazer com eles? E aí, cara, quem sabe a gente faz um grupo de projetos e começa a captar esses talentos assim, e trabalhar com eles em um outro momento. Então surgiu o NUDEP, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Projetos. Obviamente, fora do horário de aula deles, assim, do jeito que dá para fazer. Bom, então, contando um pouquinho do caminho do NUDEP, em 3 anos, o grupo já... Nossa primeira participação, assim, uma feira mais expressiva, foi a Febrace. A primeira participação numa feira expressiva foi a Febrace. A Febrace, aqui em 2023, nós viemos ali com 3 alunos na época, tá? Tivemos já a oportunidade de estar no pódio com o 2º lugar das engenharias, a Febrace 24, até reportagem, também no pódio das engenharias, e a gente começou a ver que dava para fazer ciência numa escola profissionalizante, que ensinava para a indústria, a gente sabia que dava para fazer ciência também numa escola profissionalizante. E nesse caminho aí, participando dessas grandes feiras do Brasil, Mostratec, Febrace, Fenecit, Infomatrix, foram 35 premiações nesse caminho, 8 credenciais internacionais, e ano passado nós fomos em 4 dessas credenciais, que foi na Tunísia, Estados Unidos, México e Chile. Então a gente começou a ver que isso estava funcionando, Estava funcionando aquela receitinha lá de começar a movimentar os meninos lá, estava funcionando. Então a gente foi para Gênios também aqui pela Febrace, e a Febrace fez uma baita ajuda para nós na época, porque foi no ano da enchente lá no Rio Grande do Sul, e nós não teríamos nem aeroporto para sair do Rio Grande do Sul para chegar na Gênios lá, e a Febrace conseguiu organizar nossa credencial para o ano posterior, para a gente poder estar lá, porque não tinha como estar naquela época lá.
E aí, eu trago aqui... passou o slide aí? Agora sim. Então, aqui só, aquela imagem eu vou carregar para o resto da minha vida, daqueles 4 meninos ali em 2023, em que eles estavam ali com projetos, e eles estavam os 4 trabalhando em prol daquele projeto que está ali, o protótipo. Eles não... Era fora do horário de aula, já era 10h30 da noite, eu estava fechando a sala de aula, e eu vi a luz do laboratório acesa, fui lá ver, eles estavam os 4 tentando terminar um protótipo, e eles não eram alunos daquele projeto. Eles estavam ajudando um colega. Então, a gente começou a entender que aquela cultura de lealdade estava aflorando também dentro da nossa escola. E de 2023 para 2026, o grupo já aumentou. Estamos aqui com torno de 18 alunos, 12 projetos já, 12 projetos participando de feiras com credenciais aí para 2026. E eu encerro, então, a apresentação agradecendo aquele cara do meio ali, que é meu pai. Em 2007, nós perdemos nosso esteio ali, que era minha mãe, né? E lá naquela foto lá. Então, um ano que me deu uma vitória tão grande, foi uma rasteira forte também. E aí, aquele grupo ganhou para ir para os Estados Unidos. E ali eu não conseguia ir para os Estados Unidos, não tinha como ir. Financeiramente, nós estávamos ferrados, né? Estava ali, eu e ele, tipo, sem saber o que fazer. Mas eu queria botar esse slide aqui para dizer para ele que tudo deu certo. Deu certo, porque eu não fui como aluno, mas eu consegui ir como professor. Eu não desisto de ninguém. E essa é a minha frase que vai estar na minha lápide escrito lá assim: eu não desisto de ninguém. Eu não desisto de nenhum aluno. Aquele cara não desistiu de mim em 2007. E eu